Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da responsabilidade do recolhimento da contribuição previdenciária pelo empregador, tanto na condição de seletista, quanto também na condição de tomador do serviço. Então isso serve tanto para o segurado empregado, quanto para o segurado contribuinte individual prestador de serviço à empresa. Primeiramente, quem regula a matéria com relação à obrigação do recolhimento da contribuição previdenciária é o artigo 30 da Lei 8.212 de 91, a Lei de Custeio da Previdência Social. Nela, pessoal, fica estipulado que a obrigação pelo recolhimento da contribuição previdenciária é do empregador. E aqui a gente está falando tanto do empregador do segurado empregado, quanto do tomador de serviço do contribuinte individual prestador de serviço. Bom, pessoal, eu falei de contribuinte individual aqui porque, na verdade, o prestador de serviço, a empresa, porque nós temos tanto o contribuinte individual autônomo, que daí o recolhimento da contribuição previdenciária é dele mesmo, não é transferido para um terceiro, mas nós temos também, dentro da categoria do contribuinte individual, o prestador de serviço à empresa. Esse contribuinte individual, essa modalidade, ela sim transfere a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária para aquele que contrata o serviço. Então, com relação a esse ponto, o tomador de serviço, quem faz a contratação dos serviços daquela pessoa, daquele contribuinte individual, se equipara na matéria de obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária ao empregador que contrata o serviço do segurado empregado. E voltando para o cerne da questão, com relação a essa obrigatoriedade, sendo então do empregador ou do tomador de serviço, em caso de não recolhimento ou recolhimento em atraso, o empregado ou o contribuinte individual não terão, melhor dizendo, prejuízo com relação a essa situação, uma vez que não é da responsabilidade dos mesmos proceder pelo recolhimento dessa contribuição previdenciária, e sim, como nós dissemos, do empregador ou do tomador de serviço. A jurisprudência já afirmou entendimento totalmente pacífico com relação a essa matéria, tanto com relação ao empregador para com o segurado empregado, quanto com relação ao tomador de serviço para com o contribuinte individual prestador de serviço. Veja só essa jurisprudência com relação ao empregado. Em relação ao reconhecimento do tempo urbano, a falta de pagamento ou o recolhimento extemporâneo de contribuições previdenciárias em nome do segurado, empregado doméstico, são circunstâncias que não o prejudicam, visto que a obrigação do recolhimento recai sobre o empregador, que tem o dever de descontá-las e recolhê-las na época própria. Já com relação ao contribuinte individual, veja só, o segurado autônomo que presta serviços a pessoas jurídicas não é responsável pelo recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, na medida que incumbe ao tomador de serviços proceder ao recolhimento das exações devidas. Ademais, eventual recolhimento extemporâneo de GFIP pelo tomador de serviço não prejudicará o contribuinte individual e será presumido o seu recolhimento. Lembrando que isso é determinação legal, como nós citamos do artigo 30 da Lei 8.212, que é a Lei de Custeio da Previdência Social, que estipula que o recolhimento por esses entes citados, empregador do tomador de serviço, deve ser realizado até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Então, o que quer dizer isso? Se o serviço foi realizado ou prestado nesse mês, o empregador ou tomador de serviço tem até o dia 20 do mês que vem para fazer o recolhimento referente a esse mês, a essa competência.
Diante disso, pessoal, não há o que se preocupar com relação a eventuais não recolhimentos pelo empregado ou pelo tomador de serviço ou recolhimento extemporâneo, uma vez que a jurisprudência tem entendimento totalmente pacificado nesse sentido, não sendo então ou não podendo ser o empregado e o contribuinte individual prejudicados pela desídia do empregador ou do tomador de serviço. Agradecendo a sua atenção até aqui e convidando você a dar um pulinho lá no nosso site, ocadvogados.com.br, onde a gente tem uma infinidade de matérias que você pode fazer uso gratuitamente, e também temos o nosso canal de comunicação, o canal do WhatsApp, onde você pode falar diretamente conosco e a gente pode, assim, te ajudar com sua dúvida ou suporte ao seu caso. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.